Ok, bom dia pessoal, tudo bem? Nós vamos gravar agora a nossa aula de Doutrinas 1. Essa aula está sendo gravada na manhã do dia 23, é isso? Que é isso? É hoje? Dia 23, manhã do dia domingo, dia 25, domingo, dia 25, tá bom? As nossas aulas, lembrando sempre aí, elas já estão presenciais, então você pode assistir aqui junto com a gente, tá bom? E nós vamos dar sequência então à nossa classe de Doutrinas 1, falando sobre a pessoa do Espírito Santo, que é isso que nós estamos estudando agora. Eu vou pedir, Duda, se você puder ligar para mim a luz, por favor, ajuda aqui também na filmagem. Obrigado. Essa daqui está queimada. Né? Ok. Vamos orar então, pessoal? Vamos lá. Deus, muito obrigado por ter essa oportunidade, que seja ainda virtual. Não é o que eu queria, não é o melhor. Gostaria que tivesse os meus irmãos aqui, que a gente estivesse com todo mundo. Mas não é possível, por causa desse tempo difícil que a gente tem vivido. Então eu quero te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor, mesmo digitalmente, possa abençoar as pessoas que vierem assistir esse vídeo. E que de alguma maneira, Senhor, o Senhor me use e use esse vídeo para tocar corações. E meu propósito, Deus, não é que as pessoas conheçam mais da Bíblia, é que elas vivam as Escrituras. Então, meu pedido é que o Senhor transforme os corações, transforme as vidas e use esse material de alguma maneira para isso. É o que eu oro, é o que eu peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu mudar aqui para minha tela. Onde que eu tenho que ir aqui? Vamos ver se já foi. Isso. Então a gente está falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Nessas últimas semanas nós já introduzimos o Espírito Santo a um ser pessoal. Ele é totalmente Deus, como uma das pessoas da Trindade. Ele não é criado por Deus, ele não simplesmente Deus fez com que ele passasse a existir. Ele existe eternamente e ele é um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós já vimos também que é o Espírito Santo aquele principal transmissor das Escrituras para nós. Então, seria o Espírito Santo aí o autor. Deixa eu tomar um golinho de café aqui que entrou um negocinho na garganta. Foi o Espírito Santo que transmitiu então para a gente as Escrituras. Podemos dizer até que o Espírito Santo é o autor primário das Escrituras, é o autor que trouxe para a gente a palavra de Deus e a gente simplesmente segue as orientações do Espírito Santo. Então eu não estou obedecendo Paulo quando eu obedeço a Bíblia, eu não estou obedecendo Timóteo, Tiago quando eu obedeço a Bíblia, eu não estou obedecendo Pedro ou Moisés ou Ezequiel, Daniel. Quando eu obedeço a Bíblia, eu estou obedecendo ao próprio Deus, a pessoa do Espírito Santo, que foi quem transmitiu para a gente as Escrituras. Depois, na semana passada, nós vimos que é esse mesmo Espírito Santo que tem o poder de gerar em nós a transformação. Quer dizer, ele faz com que nós entendamos as Escrituras, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos faz acreditar em Deus. E é ele que nos transforma, que nos dá o desejo de obedecer a Deus e a capacidade de obedecer a Deus. Então, ele é quem opera em nós tanto querer quanto realizar da vontade de Deus. Então aí, caminhamos até aí acerca do Espírito Santo e hoje a gente vai terminar a nossa aula do Espírito Santo. Eu espero que eu consiga terminar. Diz assim, ó, a primeira frase nossa lá, deixa eu pegar a Bíblia, deixar ela na mão, porque essa aula aqui é uma aula que a gente abre a Bíblia o tempo todo. Creio também que ela já tem, creio também que aquele que já tem a habitação do Espírito Santo não pode perdê-la. Tá? Existe uma frase que nós dizemos sempre aqui no meio batista, na nossa teologia da nossa igreja: uma vez salvo, para sempre salvo. Salvação não se perde. Deus não é aquele cara assim que fica assim: vou dar, hein? Não, não vou dar mais. Agora eu vou dar, hein? Agora não vou dar mais. Agora eu vou dar, hein? Agora não vou dar mais. Não, Deus não faz isso com a gente. Deus, quando ele nos dá a salvação, e a gente já viu isso lá atrás, quando a gente olhou a pessoa do Pai e a pessoa do Filho, ele completa a obra, né? Aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel e ele vai terminar essa obra, ele vai completar essa obra.
A obra de salvação é uma obra do Espírito Santo de Deus. Não é uma obra minha, não é uma obra sua, não é uma obra do pastor, não é uma obra de igreja, é uma obra do Espírito Santo. Você precisa falar comigo? Não, não é para transmitir. Eu estou gravando só aqui. Não, estou aqui gravando. Valeu. Então, não é a obra do Espírito Santo, a obra da salvação não é uma obra nossa. A salvação é algo que Deus nos deu. Quando nós olhamos sobre Jesus lá atrás, nós vimos isso, né? Que o Pai, ele escolhe as ovelhas, ele selecionou antes da criação do mundo, ele colocou essas ovelhas nas mãos de Jesus e Jesus diz: as ovelhas que o Pai me deu, eu não vou perder nenhuma delas. É garantido, quer dizer, o Filho, nada nem ninguém pode tirar um salvo da salvação, porque é o próprio Filho de Deus que garante, e ele fala que não vai perder nenhuma das ovelhas que o Pai deu para ele. Mas vamos olhar agora o papel do Espírito Santo nisso. Nós já vimos o papel do Filho. O papel do Pai foi selecionar. O Pai escolheu as ovelhas. Agora o Filho garante nas suas mãos essas ovelhas. E qual é o Espírito Santo? Qual é o papel do Espírito Santo nessa garantia, né? Quais são as ilustrações que a Bíblia vai nos dar do papel do Espírito Santo nessa garantia? O primeiro texto que a gente tem aí, João capítulo 6, então se você tiver a sua Bíblia aí junto com você enquanto você está vendo o vídeo, é ideal que você vá abrindo e assistindo, lendo, né? João capítulo 6 e 27 diz assim, ó, deixa eu achar aqui, eu enxergar aqui, né? Eu estou com óculos de enxergar de longe, então o braço tem que... Diz assim, ó, não se preocupem tanto com coisas que se estragam como a comida, mas usem sua energia buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhe dar, pois Deus o Pai o colocou em seu selo de aprovação. Olha só que interessante, ele usa 2 ilustrações. Ele diz o seguinte, que nós como cristãos não devemos olhar para a salvação como se fosse um alimento, né? Então, pensa aí na tua vida cotidiana, você prepara um alimento na sua casa, você fez uma comida, você tem um prazo para comer aquela comida, a não ser que você congele, né? Só que quando João escreveu esse texto não existia o congelador, então essa possibilidade não existia. Então, nem geladeira existia. Então, obviamente, quando você prepara um alimento e você não tem um freezer, não tem uma geladeira, você sabe que, por exemplo, um arroz, você preparou no almoço hoje, se você deixar ele fora na geladeira para o almoço de amanhã, é possível que você não consiga mais almoçar esse arroz. É possível que ele azede, que ele estrague nesse período. Ele está dizendo o seguinte, nossa salvação não é igual à comida. A nossa salvação não é algo que estraga e que se perde, que você tem que jogar fora. Não, ele diz, pelo contrário, essa é uma coisa que você não deve se preocupar. Você não deve se preocupar se você vai perder a sua salvação. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, se você confessou a Jesus Cristo como seu Salvador, se você se arrependeu dos seus pecados, se você já tomou uma decisão definitiva por reconhecer que os seus pecados foram pagos na cruz do Calvário pela morte de Jesus Cristo, e você está revestido com o sangue de Jesus Cristo, você não precisa ter medo de perder a sua salvação. Ele diz, essa não deve ser uma preocupação sua, porque a salvação não é como uma comida que estraga, que azeda, se você não cuidar dela, se você não usufruir dela. E aí ele termina dizendo uma coisa muito interessante. Ele usa uma outra ilustração, além da comida. Ele diz no verso 27, pois Deus o colocou em mim seu selo de aprovação. O selo de aprovação é muito importante, porque o selo, ele significava, no mundo antigo, não é igual ao nosso selo de papelzinho, né, que a gente lambe e cola na carta. Não. O selo no mundo antigo, você tinha uma carta, então você pegava uma vela, geralmente uma vela especial para isso, você derramava a vela na carta, você fechava a carta, derramava a vela na carta, e as pessoas tinham em casa ou um negócio tipo um carimbo ou um anel, e ali estava o brasão daquela família, o brasão daquele rei. E ele então imprensava ali o anel na carta, e aquela cera colava na carta,
e virava um selo, né? Então aquela carta está fechada. Qualquer pessoa que abrisse essa carta antes de chegar ao destinatário seria reconhecido, porque, inclusive, se você já manuseou alguma carta dessa selada com cera, você sabe que quando você tem que tirar com muita delicadeza o selo, porque ele rasga a carta. Né? É selado de uma maneira que, se você puxar com força, você nem lê o conteúdo, porque você rasga a carta. Então, no mundo antigo, no tempo em que esse texto foi escrito, o selo era uma garantia. Então, por exemplo, o rei escreveu uma carta e ele foi lá e selou essa carta e ele envia essa carta para alguém. Eu entreguei essa carta para o meu mensageiro. Se ao chegar no destino o selo tivesse rompido, o que ia acontecer com o mensageiro? Morte. Porque ele abriu uma carta de alguém importante que deveria ser entregue e só a pessoa que é o destinatário vai abrir essa carta. O negócio é o seguinte: Jesus Cristo escreveu uma carta, eu e você. Nós somos uma carta de Cristo. E ele botou o selo do Espírito Santo para que essa carta chegue ao destino nas mãos do Pai. Ok? Ninguém tem o poder de abrir essa carta. Por quê? Porque quem enviou a carta foi Cristo. Quem selou a carta, quem é o selo que garante que essa carta vai chegar fechadinha, íntegra ao seu destino nas mãos do Pai, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é esse selo, é esse que garante que nós temos a vida eterna. É ele que está cravado, prensado com o brasão de Cristo dentro dos nossos corações para que nós possamos ir até o Pai e lá no Pai, o Pai vai nos abrir e vai ver. O selo está lacrado. Ninguém tem o poder de abrir esse selo, porque é o Espírito Santo que garante esse lacre. Ele é aquele que nos pega, nos toma em Cristo e nos leva até a presença do Pai na salvação. Então essa é a ilustração que João está usando aí nesse texto do capítulo 6, verso 27. Olhando um pouco mais para frente na carta de João, capítulo 14, diz assim, ó, 14, 16 e 17. João, capítulo 14, 16 e 17. Eu vou ler a partir do 15, diz assim: Se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador. Então aqui o Espírito Santo é chamado de encorajador, ou de conselheiro, ou de consolador. São todas possibilidades de tradução. A palavra aí é a mesma palavra grega usada para exortação. A exortação é isso, né? Quando alguém te chama a atenção firmemente, que está fazendo alguma coisa errada, mas ao mesmo tempo que essa pessoa te chama a atenção firmemente, ela te incentiva a fazer o que é certo. Sabe a ideia do sargento no exército? Que ele tá ali gritando, vai, soldado, vai, gritando. E aquele grito do sargento, que ao mesmo tempo é um grito firme, vamos, não amolece não, ao mesmo tempo é um grito que te encoraja, te impulsiona a seguir naquela prova ali. A ideia é essa, né? O Espírito Santo é esse conselheiro, esse consolador ao mesmo tempo, esse fortalecedor que Jesus Cristo enviaria. Então ele diz, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará um encorajador que nunca os deixará. Olha só a promessa aqui. Eu darei para vocês o Espírito Santo e ele nunca vos deixará. Meus irmãos, presta atenção. Se alguém falar para você que você perdeu essa salvação, que você perde a salvação, que você era salvo, mas não é mais salvo, que você cometeu algum pecado, essa pessoa é um falso profeta. Essa pessoa é um mentiroso, essa pessoa está contra a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz aqui claramente. Eu vos darei o encorajador que nunca os deixará. Nunca. Não há nada que você possa fazer para expulsar o Espírito Santo de dentro de você. Mesmo que eu sou crente, eu sou salvo, eu me converti, eu fui na igreja, fiz minha profissão de fé, eu me batizei. Eu traí a minha mulher, eu virei pedófilo, eu sou estuprador. Não importa. O Espírito Santo vai se entristecer, o Espírito Santo vai diminuir,
o Espírito Santo vai diminuir a influência dele na sua vida, esse encorajamento vai ser cada vez menor, esse fortalecimento vai ser cada vez menor, mas ele não sai daí. Não tem como. É o que a Bíblia está dizendo. Ele nunca vos deixará. É uma promessa. É uma promessa. Se você creu em Jesus Cristo, o Espírito Santo nunca deixará. Olha o que ele diz. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita em vocês agora e depois estará em vocês. Olha só. Ele habita em vocês e ele continuará habitando. Ele estará aí, né? Não os deixeis órfãos. Voltarei para buscar vocês. E Jesus falando sobre o retorno dele. Mas aqui esse texto é categórico. Qualquer pessoa que diga que o Espírito Santo sai, ela está mentindo. É mentira. É errado. É heresia. É contra as Escrituras. O Espírito Santo não sai de nós. Deixa eu tentar explicar isso para você de uma maneira clara. Você não tem como perder a sua salvação. O que acontece, e aí a Bíblia vai falar assim de casos assim, de pessoas que nunca foram salvas. De pessoas que frequentam a igreja, acaba gostando do ambiente, acaba gostando das pessoas da igreja, acaba achando interessante as palestras motivacionais ali, as palestras do pastor. O cara começa a vir na igreja, começa a tirar alguns vícios da vida dele, e aí começa a viver uma vida mais saudável, uma vida melhor, e o cara vai ali vivendo aquela vida achando que é crente, mas ele não tomou uma decisão definitiva e verdadeira por Cristo. Ele gosta da igreja, ele gosta das pessoas, ele gosta da pregação, ele se interessa por assuntos teológicos, mas ele nunca teve uma conversão verdadeira. E quando eu estou falando de uma conversão verdadeira, do que eu estou falando? Eu já falei isso um pouco lá atrás. Eu estou falando de se você conhece Jesus pessoalmente. Eu não estou falando de um arrepio que você sentiu. Eu não estou falando de uma palavra motivacional que te fez chorar, levantar a mão e ir lá para frente. Não, não é isso. A conversão não é isso. A conversão não é ir emocionado lá na frente com a mão levantada. A conversão não é um arrepio que você sentiu, não é um desmaio que você teve. Isso aí você pode produzir numa palestra de motivacional de empresa. Posso produzir uma histeria coletiva, criar um ambiente que te leva a ter uma experiência tão forte que parece transcendente, parece que é Deus vindo na Terra. Isso eu posso gerar, causar em você. A questão não é essa. Quando eu estou falando da salvação, e eu estou falando da presença do Espírito Santo, e eu estou falando de alguém que realmente é salvo, é alguém que conhece Jesus, que convive com Jesus, que sente a presença de Jesus, que fala com Jesus, que ouve a voz de Jesus, alguém que de fato ouve dentro do coração dela o Espírito Santo dizendo: você é um filho de Deus. Não é uma sensação, não é uma filosofia de vida, não é uma ideologia, é o conhecer pessoal de um ser pessoal e real que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Se você é um salvo, você sabe que você é salvo. O mundo inteiro pode dizer que você não é salvo, que não faz diferença nenhuma, porque a voz do Espírito Santo dentro de você diz nitidamente para você: você é um filho de Deus. Então a salvação é o conhecer pessoal de alguém real, de uma pessoa real, que é Cristo Jesus e que é o Espírito Santo. O que acontece em muitas igrejas e o que acontece muito aqui no nosso Brasilzão velho é que muitas pessoas estão dentro de igrejas gostando da música, gostando dos amigos, achando interessante o que o pastor fala, tendo alguns comportamentos cristãos que até, que legal, passei a ser fiel à minha esposa, paramos de ter briga dentro de casa, isso aqui é legal. Parei de beber, de fumar, tô gastando menos, sobra mais dinheiro, tô comprando roupas melhores, tô mudando para um bairro, um aluguel mais caro, porque antes eu gastava com porcaria. A pessoa começa a experimentar algumas coisas de behaviorismo, de comportamento, e fala assim: não, já sou crente. Não, não é. Sinto muito te dizer, mas não é. Cristianismo é algo que vai muito além
de uma mudança comportamental, de uma mudança intelectual, é o conhecimento pessoal de uma pessoa que é Jesus Cristo, o Pai e o Filho. Então, ele vai dizer para a gente aqui, quem tem o Espírito Santo de Deus não perde o Espírito Santo de Deus. Então, existem pessoas que vão até conviver dentro da igreja, que você vai falar assim, mano, esse cara é crente, parece crente, tem atitude de crente. Qual é o exemplo? Quer o exemplo maior do que os fariseus? Né? Jesus era contra os fariseus, não pelo que se podia ver fisicamente dos fariseus. Jesus era contra os fariseus porque ele viu o coração dos caras. Mas a atitude dos fariseus, ele fala, imitem a atitude dos fariseus. Os caras oravam 3 vezes por dia. Os caras iam na igreja, no templo, todos os dias. Os caras conheciam o Antigo Testamento de cor. Sabe o que é isso, galera? Eu não conheço, estou estudando essa bagaça há 20 anos e não conheço. O cara conhecia de cor o Antigo Testamento. Então, o ponto é, se você e eu conhecêssemos um fariseu hoje, nós íamos querer colocar ele como pastor da nossa igreja. De tão santo, de tão aparência que ele tinha de salvo. Mas Jesus olhava o coração daqueles caras e falava, esses caras são sepulcros caiados. Por fora tá tudo pintadinho, é maravilhoso, mas eu sei como é o coração dele. Um coração podre, um coração que não crê, um coração que rejeita o Filho de Deus. E de fato, no final, é o que eles vão fazer, gritar para crucificar a Jesus. Então, a grande questão é essa, né? Existem pessoas que vão se aproximar da igreja, que vão pensar que de fato são crentes, mas a grande questão é, como eu sei que eu sou salvo, pastor? Fala para mim, quero saber se eu sou salvo ou se eu não sou. Eu não posso te dizer, a igreja não pode te dizer. A Bíblia diz que o joio vai crescer no meio do trigo e a gente não vai conseguir identificar. E tem pessoas que têm atitudes que parecem de crentes. Você já ouviu aqueles caras que são ateus e que têm um comportamento melhor do que os crentes, às vezes? Pois é. Então, o ponto é esse. O ponto é o salvo é aquele que realmente conhece, que tem o Espírito Santo. Eu não preciso dizer para você que você é salvo. Se você é salvo, o Espírito Santo vai dizer isso para você de maneira clara, nítida, objetiva, factual, não tem conversa. A voz dele, a presença dele, a habitação dele é permanente e ele vai confirmar isso para você. Então essa é a ideia aqui de João 14. Tá? O próximo texto que está aí, ó, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 9. Romanos 8, verso 9, diz assim: vocês, porém, não são mais controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Olha só que interessante Paulo botando aquela coelhinha da dúvida ali, né? Se de fato o Espírito habita em vocês. Olha uma coisa interessante. Quando eu não era crente, não era cristão, eu usava pornografia, não sentia culpa nenhuma. Meu pai me deu revista pornô desde quando eu tinha 8 anos, 9 anos de idade. Então, para mim, era normal. Eu não sentia culpa, não sentia tristeza. Eu achava que era comum, um jeito normal. Quando eu comecei a namorar minha primeira namorada, que eu não era crente, eu transava com ela, eu achava normal. Comum, simples. Todo mundo faz, todos os meus amigos faziam. Eu não tinha medo, eu não tinha culpa, eu não tinha nada. Para mim era normal. Aí, continuei namorando essa menina, no meio do namoro eu me converti. No meio do namoro eu encontrei, Cristo me encontrou, na verdade, porque eu estava perdido e morto. E aí Cristo me encontra, me salva, me resgata, coloca o Espírito Santo dentro de mim. Aí eu transava com minha namorada e ficava uma coisa ruim na minha cabeça. Um pensamento que eu nunca tinha tido. Isso está errado. Não é assim que Deus quer que você se comporte. Aí eu ia na igreja, eu ouvia o pastor pregando sobre moralidade, sobre sexualidade, sobre uma vida cristã correta. Aquilo me dava um peso na alma. Aí eu lutava, conseguia ficar ali 15, 20 dias sem ter relações e lutando, e aí caía de novo. Até que Cristo me libertou de todas essas coisas. Mas é interessante, porque eu estava vivendo minha vida tranquilo.
achando que aquilo era a coisa mais comum do mundo, que todo mundo fazia isso, todos os meus amigos da escola faziam isso, e de repente, do nada, parece que ligou uma chavinha dentro da minha cabeça, e na verdade ligou. E essa chavinha se chama Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a me incomodar, mas me incomodar de uma maneira tão profunda quanto ao meu pecado, que eu comecei a ter nojo daquela relação. Eu comecei a sentir repulsa por aquilo, eu queria evitar aquilo, eu queria lutar contra aquilo. Um desejo muito grande foi colocado dentro de mim para lutar contra o meu pecado. Eu não tinha isso antes. Isso é ação do Espírito Santo. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Quando o Espírito Santo ele entra na nossa vida, nós não conseguimos mais viver com a nossa natureza pecaminosa, praticando o pecado como se fosse a coisa mais natural, mais bonita do mundo. Até, de certa maneira, enfeitando o pecado, né? Achando aquilo super glamuroso, super normal. Acaba, acaba. E para mim acabou isso na sexualidade, acabou isso com a maconha, acabou isso com a bebida, acabou isso com a droga, acabou isso com a minha ira. Eu era uma pessoa extremamente violenta, extremamente. O meu quarto era todo arrebentado de murro, de chute que eu dava nas coisas. Mudou. Hoje, quem me conhece sabe que eu sou o cara mais paz e amor do mundo. Né? Ah, essa é a grande questão. Cristo transforma a gente, Cristo muda o nosso interior. E isso quem faz? O Espírito Santo, olha lá. Mas pelo Espírito Santo, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito Santo, não pertence a Deus. Olha só. O que garante que eu pertenço a Deus, que eu sou um crente? O Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, que transforma a minha natureza. E agora eu não vou mais viver na carne, mas eu vou viver pelo Espírito de Deus. Próximo texto, que está aí, é o texto de 1 João, capítulo 3, verso 24. 1 João, capítulo 3, verso 24. Uma página mais. Diz assim, ó. Aqueles que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós. Como? Porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. Então, o Espírito Santo não sai de nós, ele está sempre em nós. E o último texto aí, mesmo João, capítulo 4, alguns versos para frente, diz assim: Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os nossos próprios olhos, olha só, vimos com os nossos próprios olhos. Eu sou salvo, meus irmãos, não é porque o pastor da igreja disse. Eu sou salvo não é porque um crente me falou. Eu sou salvo porque eu contemplo com os meus próprios olhos o Filho de Deus. Né? Ele diz, nós vimos com os nossos próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos no seu amor. Deus permanece nele. Então, se você vir uma pessoa que de repente frequentou a igreja durante um tempo, viveu um tempo na igreja, de repente você vê ele fazendo coisas totalmente mundanas, você não pode dizer que ele perdeu a salvação. Você pode até pensar, será que esse cara um dia foi salvo? Será que um dia ele de fato conheceu o Espírito Santo de Deus? Porque a vida que ele está vivendo não demonstra isso. Mas julgar e bater o martelo dizendo foi salvo ou não foi salvo, eu não tenho esse poder. Na verdade, a Bíblia diz que isso é até pecado. Não tem como eu dizer, o fulano é salvo, o cicrano é salvo, o beltrano é salvo. Por quê? Porque eu não tenho um raio-x do Espírito Santo para ver que o Espírito Santo está dentro dele. Isso é uma relação pessoal sua com Deus. O salvo sabe que é salvo. Por isso que é uma das coisas que eu sempre digo aqui na igreja. O único salvo que eu conheço sou eu. A única pessoa salva, que eu tenho certeza que é salva, absoluta, no mundo inteiro, sou eu.
as outras pessoas que convivem comigo, pelas obras, pelas atitudes, eu falo, pô, isso aí parece salvo, tem tudo cara de salvo, jeito de salvo, declara que é salvo, então não posso dizer que não é. Mas quem vai julgar quem é salvo e quem não é? Somente Deus. Somente o Espírito Santo, que tem esse poder de julgar quem é salvo e quem não é. Nós não temos esse poder. E nós vamos nos impressionar muito lá no céu. Vamos chegar lá no céu e nós vamos ter várias surpresinhas. Algumas pessoas que a gente fala assim, rapaz, esse aí é salvo, tá aqui, que milagre, salvo, como que pelo fogo, mas é salvo. Né? Tem outros que a gente vai esperar estar lá, né? Olhar e falar assim, fulano tem que estar lá, rapaz, crente do caramba, aí você chega lá, não tá, cadê? Ficou, filho, tá lá no queimando com o cão lá no inferno lá. Porque a aparência, aquilo que a gente demonstra, ela pode ser falsa, essa impressão. E a única coisa que a gente tem é a garantia do Espírito Santo. Ok? Bom, vamos continuar então. Creio que o batismo do Espírito Santo é um só e que ocorre uma única vez no ato de salvação. Aqui, ó, quem me perguntou aí, não sei se foi o Jonathan me perguntou semana passada, teve mais alguém que me perguntou aí esses dias sobre o batismo do Espírito Santo. Chegou a hora, vocês ex-pentecostais que estavam lá na igreja falando Sirianda labaraias, ô tandaraias candarás, ô sirichuia labaraias. Você que estava lá fazendo essas coisas aí e achando que essas coisas é o batismo do Espírito Santo. Então, eu quero te chamar aqui para pensar e refletir biblicamente sobre o que é o batismo do Espírito Santo. Ok? Esse batismo do Espírito Santo, ele acontece uma única vez, não tem um segundo batismo, não existe esse papo de uma segunda bênção, não existe esse papo de o falar em língua ser o sinal da presença do Espírito Santo na sua vida, não. O batismo no Espírito Santo acontece uma única vez. Você viu aqui os textos que a gente já leu, dizendo que quando você crê em Jesus, o Espírito Santo entra, habita em você e não sai nunca mais. Esses textos já seriam suficientes, mas a gente pode dar outros mais para acrescentar isso, ok? Ele acontece uma única vez no ato da sua salvação. Vamos ler isso lá? Atos, capítulo 11. Pega aí sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Diz assim, verso 16 e 17, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Eu vou ler a partir do 15. Diz assim: Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor quando ele disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Esse aqui é o discurso do apóstolo Paulo, quando Paulo é chamado lá em Jerusalém para dar explicações. Está acontecendo aqui o primeiro concílio da igreja. Paulo é chamado em Jerusalém para expressar por que os gentios estavam se convertendo, e Pedro aqui toma o papel de líder da igreja e começa então a falar sobre a conversão dos gentios, e ele está dizendo, quando esses caras creram, eles foram batizados pelo Espírito Santo. E aí ele está dizendo, e isso é um sinal de que eles são salvos. Quem sou eu para dizer que não são? Ok? Então, quando é que você é batizado pelo Espírito Santo? O termo que é usado aqui é batismo. Quando nós cremos, Pedro está dizendo, quando nós cremos, nós fomos batizados com o Espírito Santo. Esses irmãos gentios, quando eles creram, eles foram batizados com o Espírito Santo. O que isso é? É salvo. Então, o batismo para com o Espírito Santo acontece no momento em que você crê em Jesus Cristo. Você acreditou, você confessou Jesus Cristo, você conheceu Jesus Cristo pessoalmente, ele se revelou a você, você declarou a sua fé em Jesus Cristo,
pronto, o Espírito Santo batiza você. Você já é batizado com o Espírito Santo no ato da sua conversão, tá bom? O outro texto que nos dá referência sobre isso, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 diz assim: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. Então, né, você tem alma, espírito, mente, coração, emoções. Além disso, você tem braço, perna, cabeça, né? Mas você é uma unidade, né? Você não é divisível. Não tem como o seu espírito falar assim, não, o corpo vai viver para lá, não quero mais saber de você, eu vou viver só o espírito para cá, porque esse corpo dá muito trabalho de carregar. Não, não tem como. Você é uma unidade, né? Você é uma coisa só. Ele vai dizer, o mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, outros são gentios, alguns são escravos, outros são livres, mas todos nós fomos o quê? Fomos, olha o tempo do verbo, passado, é pretérito, é lá atrás. Nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. O texto diz, nós fomos batizados. Quando é que nós fomos batizados? Quando nós cremos. Então, o batismo do Espírito Santo acontece no dia da sua salvação. Se você é um salvo, se algum dia você disse sim, eu quero esse Jesus, eu creio nesse Jesus, se você fez isso, você é batizado com o Espírito Santo. Você não precisa buscar um segundo batismo com o Espírito Santo, você não precisa buscar uma segunda bênção, você não precisa buscar nada disso. O que é isso aí? Água para mim? Obrigado. Ok. Então você não precisa de batismo do Espírito Santo. Se você já é um salvo, você já é batizado com o Espírito Santo. Tem muitas igrejas por aí que pregam um segundo batismo do Espírito Santo. Não existe segundo batismo do Espírito Santo. O crente é batizado. É ato contínuo. Começou lá no passado e segue por toda a sua vida. A gente tem aqui na língua grega, a palavra usada aqui no grego é um auristo. Tá? E um auristo é uma coisa que começou no passado, é presente e segue para o futuro. Então, essa ideia de que nós somos batizados com o Espírito Santo. Nós fomos, nós somos e nós seguiremos com essa presença do Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo acontece quando, pastor? Eu primeiro aceito Jesus, vou na igreja, e aí num dia lá orando na minha casa, eu tenho um arrepio, eu sinto um negócio, um calor, e aí eu começo a falar siribanda labará. Não, nada disso. Né? Isso não é batismo com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é aquele momento em que você olha para Jesus como você nunca tinha visto antes e você diz, eu creio nele. Né? E ele passa a ser parte da sua vida, mudar os seus pensamentos, suas emoções, suas atitudes, tudo. Jesus transforma tudo. Então, esse é o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é a nossa salvação. É o dia que você crê. Você já é batizado com o Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo aqui, é isso que Lucas, aliás, disse lá no livro de Atos. Mas para alicerçar ainda mais, vamos para Efésios. Efésios capítulo 5, né? Se não, 4. Efésios capítulo 4, versículo 5. Eu vou ler a partir do verso 4, tá bom? Ó, pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé. Você só crê uma vez, você não precisa crer 2, 3, 4, 5, uma vez só. Uma só fé. Um só batismo. Ô, Penteca! Aqui, Bíblia. Aqui, ó, desce, acorda, abre o olho. Olha para mim. Aqui, ó, Bíblia, palavra de Deus. Quantos batismos tem? Um só batismo. Do mesmo jeito que tem uma só fé. Você não tem que ter fé várias vezes na sua vida. Você só tem que crer em Jesus uma vez só.
E não vai ter outro Senhor, outro Salvador, é um só Salvador, é só Jesus. E você tem que crer nele uma vez só. E o dia que você crê nele é o dia que você é batizado, e só tem esse batismo. Tá? Há um só batismo, um só Deus, um só Pai, de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Olha que interessante, né? Essa ideia é clara. Quantos batismos tem, pastor? Um só. Um só batismo. Você é batizado pelo Espírito Santo uma só vez. No dia que você crê, não tem outro batismo. Tá? Pastor, então o que é aquilo? Eu fui num retiro e eu senti uma coisa que eu nunca senti na minha vida. Bom, em muitos casos isso se chama transe. Em muitos casos se chama histeria coletiva. Porque tem um grupo aí chamado G12, que eles fazem uns tais de retiros espirituais. Aí você chega no lugar, pensa bem, vamos, eu e você aqui, intelectual, tá? Você chega num lugar isolado, no meio do mato, aí você não pode falar com ninguém, não pode conversar, boca fechada. Então você tem que ficar ali, quanto tempo você consegue? Né? Eu não sei, mas eles têm que ficar lá o fim de semana todinho, sexta, sábado, domingo, sem falar com ninguém. Aí, no tempo livre, não tem tempo livre, o tempo é todo ocupado. Na hora do almoço e das refeições, você está o tempo todo ouvindo as mesmas músicas, que nem se fosse um mantra. E aí, óbvio, eles escolhem músicas que você sabe disso, quem toca, quem sabe de instrumento, sabe que existem certos timbres, certas notas musicais, certos ritmos, certas frequências sonoras que mexem com as nossas emoções, com o nosso intelecto, com um monte de coisa. Aí você põe essas músicas tocando o tempo todo quando você não está com as pessoas. Você está em silêncio o dia inteiro, ouvindo certas músicas que mexem com as suas frequências emocionais. Aí você vai para palestras. São palestras a manhã toda, a tarde toda, tudo. E isso vai te gerando né? Informação entrando, informação entrando, informação entrando, informação entrando, e eles selecionam, né? Óbvio que eles vão fazer uma exposição das escrituras. Eles saem catando o texto, tudo fora de contexto, e jogando, fazendo uma lavagem cerebral na sua cabeça, um monte de texto, e você tem que anotar. Eles obrigam, você tem que ficar o tempo inteiro anotando. Para quê? Para não te deixar pensar. Eles não querem que você pense, eles não querem que você reflita, eles querem simplesmente que vocês ficam recebendo informação e anotando, sem poder pensar. E aí você sai, música. Aí daqui a pouco você chega, tá a sala toda apagada, tudo escuro. Aí você tem que deitar num tapetinho e ver uma pessoa falar, fazer uma, como é que chama aquilo? Uma hipnose, né? Você tem que voltar no ventre da sua mãe. E aí você começa a pensar como é que era dentro do ventre, aquela escuridão. Aí eles mandam você deitar, abraçar o joelho. E aí vão gerar, isso é uma hipnose. Okay? Regressão, né? É regressão, mas é por meio de hipnose. Isso é hipnose coletiva, tá? Isso aí qualquer hipnólogo, pagão, psicólogo consegue fazer, tá? Ele faz lá no consultório, inclusive tem muitos psicólogos que usam essas estratégias que foi Freud que desenvolveu para fazer a pessoa regredir lá no passado e tudo mais. Aí, enfim, aí depois, você passou por todos esses 2 dias inteiros assim, os caras trazem foto do seu pai, foto da sua mãe, uma carta de cada parente seu, meu amigo. Você tá ali ouvindo esse bagulho 2 dias, sua cabeça tá totalmente. Opa! Aí você sentiu, caiu, subiu pela parede, desceu, qualquer coisa que te sugestionarem ali, você vai fazer. Qual o nome disso? Histeria coletiva. Ciência explica. Não preciso de Bíblia para explicar isso. Né? Então, isso não é experiência com o Espírito Santo. Tá? A experiência com o Espírito Santo, você pode ter algumas experiências posteriores da ação sobrenatural do Espírito Santo na sua vida. Mas, normalmente, as experiências do Espírito Santo que a gente vê, inclusive, você pode procurar naquele livro Igreja Centrada, do Timothy Keller, se eu não me engano, é o 4º capítulo do Igreja Centrada.
Ele vai falar sobre isso, sobre as características dos grandes avivamentos. Sabe o que é um avivamento? É uma ação sobrenatural do Espírito Santo na história. Sabe como é que acontecem os avivamentos? Aliás, você pode ler um livro. Tem um livro muito bom falando de um avivamento. Se chama Em Seus Passos, o que faria Jesus. Esse é um avivamento verdadeiro. As pessoas começam a falar assim, a gente quer obedecer à Bíblia. Aí eles vão se dedicar a estudar a Bíblia e a oração. E esse estudo profundo das Escrituras, somado à oração, leva essas pessoas a terem comportamentos na vida delas iguaizinhos os de Jesus. E o comportamento delas iguais aos de Jesus leva a uma série de conversões. Pessoas começam a se converter. Isso é uma ação do Espírito Santo. Isso é um avivamento. Isso aí você fala assim para mim, ali foi um batismo. Ali eu falo, não, até pode ter sido. Né? Não batismo, mas ali houve um avivamento. Então você pode experimentar avivamentos na sua vida. Você pode experimentar momentos em que você se dedica mais à oração, você se dedica mais à palavra, que você começa a se comportar de uma maneira que você começa a falar assim, caraca, semana eu não pequei. Eu vivi a semana assim, obediente a Deus, nem nos meus pensamentos, eu estou tão íntimo com Deus, que isso começa a mudar e começa a impactar sua esposa, seus filhos, seu trabalho, sua vida. E aí você fala assim, caraca, pessoas se converteram naquela época da minha vida. Pode ser que você tenha experimentado um avivamento espiritual, uma ação particular, especial do Espírito Santo naquele momento da sua vida. Mas momentos depois isso pode passar. Então, vários desses avivamentos que aconteceram na história, no passado, essas igrejas que foram avivadas e muitas conversões, algumas delas nem existem mais. Fecharam, as pessoas esfriaram, morreram e a igreja passou. Então, assim, você pode ter momentos de avivamento, tá? Mas o batismo com o Espírito Santo acontece uma única vez na sua vida. Não existe segunda bênção, não existe segundo batismo. Talvez você esteja perguntando assim, pastor, mas eu falava em línguas. Eu falava lá alguma língua estranha. Tá? Eu vou contar para você a minha experiência com línguas estranhas, além da Bíblia, que nós vamos ler quando chegar o momento aí, a gente vai falar disso, né? Mas eu vou contar a minha experiência. Eu me converti na primeira igreja batista em Ribeirão Preto. Na época que eu me converti, o pastor da igreja, principalmente não ele, mas a esposa dele, ela vinha do movimento neopentecostal dirigido pela Neuza Itioca. Tá? Quem não conhece a Neuza Itioca, é uma japonesinha, uma velhinha bonitinha, só que dentro só tem demônio, desse tamanhozinho assim, mas a bicha só fala heresia, só ensino do capeta mesmo, não tem nada de Bíblia no que ela fala. Mas enfim, a Neuza Itioca estava ganhando um pronunciamento muito grande no Brasil. Ela, junto com a Valnice Milhomens, que eram as duas grandes pregadoras de televisão e rádio, mulheres. E elas começaram esse movimento de segunda bênção, segundo batismo com o Espírito Santo, de uma maneira mais enfática no Brasil. E a esposa do pastor da minha igreja, ela era desse movimento. Então, quando eu cheguei na igreja, né, vim do mundão, não sabia nada de Bíblia, sabia nada de Deus, sabia nada de nada, vim para a igreja, chego na igreja, né, num culto lá, ela fala assim, olha, amanhã nós vamos ter um culto particular aqui, é só para algumas pessoas, eu queria convidar você. Eu falei, eu vou, né? Eu vou lá, pô. Eu estava naquele tempo, quando eu me converti, eu ia até no grupo de senhoras da igreja, eu ia de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu queria saber de Deus, eu queria saber de Bíblia, né? E aí eu fui nesse culto. Aí chegou nesse culto, era um culto de noite, e chegamos lá, as luzes apagadas, tudo com vela, e falando da igreja primitiva, que na igreja primitiva eles gastavam tempo em oração, aí ajoelhamos, pessoas estavam deitadas no chão, e começava a orar, e orava 1, 2, 3, 4, daqui a pouco estava todo mundo orando ao mesmo tempo, aquela coisa, e gente chorando, e gente tribilicando para cá, para lá, e gente caía. E eu, novo convertido, eu cheguei naquele lugar, vendo aquelas coisas, eu comecei a ficar impressionado. Para mim, aquilo ali era Deus. Né? Eu olhando e falando, caraca, nossa, como isso está acontecendo, eu quero viver isso também. Aí me chamaram um outro dia para ir para um culto de quebra de maldição. Pediram para eu pegar tudo que eu tinha em casa,
que era do demônio, né? Então eu me lembro que eu queimei todas as minhas camisas de rock, mano, queimei minhas camisas do Ramones, do Nirvana, arrependimento. Perdoa, Deus. Né? Aí queimei, relevei uma sacola de camiseta, arranquei todos os adesivos que eu tinha, pôster que tinha na parede das bandas de rock que eu gostava, aí levei para a igreja, aí fez uma fogueira lá, queimou, aí pediram para a gente escrever os nossos desejos, pedidos de oração, no papelzinho, escrevi, jogou na fogueira, e falaram para mim que quando eu joguei na fogueira ali, os meus desejos estavam subindo para o céu, para alcançar Deus e tal. Gente, enfim. Aí comecei aí nesses cultos, né, dessa organizado por essa esposa do pastor da igreja, e eu comecei a acreditar naquelas coisas, eu comecei a orar. Ah, Deus, eu quero ser igual meus amigos, né, meu? Eu quero cair no chão, eu quero falar em línguas, eu quero um negócio e tal, não sei o quê. E aí eu me lembro que eu fui para um retiro da igreja. Aí no retiro da igreja, um retiro desse esquemão que eu contei para vocês aí do que aconteceu lá atrás, era a mesma coisa, né? E aí chegou lá no retiro, num dado momento, num culto, na hora que o bicho estava pegando fogo, gente caindo e tal, e aquele vucu-vucu, aí eu comecei a falar também. Siriano Dalabarais, Tambarais, Candarais. O que eu estava falando? A mesma coisa que os meus amigos falavam. Eu ouvia o que eles falavam e eu comecei a imitar. Mas na minha cabeça, eu estava recebendo ali o batismo do Espírito Santo. Quando isso aconteceu, todos os meus amigos vieram em volta e todo mundo me abraçava e todo mundo dizia, gritava, aleluia, glória a Deus, ele foi batizado e foi uma festa e me levaram lá na frente, botaram a mão, me ungiram com óleo, oraram por mim, aquele negócio todo e tal. E dali para frente, todas as vezes que eu ia orar, que eu ia ter alguma coisa assim, eu falava lá as línguas, tais línguas estranhas, né? Eu entendi o que eu estava falando, Lucas. Mudava a minha vida? Nada. Porque muitas vezes eu saía desses retiros e ia para o motel com a namorada. Tá? Então, nada. Né? Beleza. Fui para o seminário, um ano depois. Cheguei no seminário, petecão, né, mano? Panelinha, siriana, lá, papai, não sei o que, parará, e acreditando, não, é o espírito e tal. Aí, sento com o meu professor no seminário. A gente, numa aula lá, eu manifestei minha opinião, ele me chamou, a gente foi conversar e vamos ler os textos bíblicos sobre o que era o dom de línguas. Aí ele me mostrou que o dom de línguas, primeiro, sempre que eles são manifestos na Bíblia, todas as vezes que você vê o dom de línguas na Bíblia, são idiomas humanos que estão sendo falados. Sempre. Todas as vezes. Todas as vezes. São idiomas. Por exemplo, no dia de Pentecoste, o que aconteceu? A Bíblia relata para a gente. Tinham judeus vindos de todas as partes do mundo. Então, ó, tinha judeu da África, que falava línguas africanas, tinha judeu da Babilônia, que falava aramaico, tinha judeu da Ásia, que falava asiático, tinha judeu da Grécia, que falava grego, tinha judeu de todas as partes do mundo. E o apóstolo Pedro recebe ali, o Espírito Santo vem, as línguas como de fogo, nem fala que era fogo, está só comparando, ele está dizendo alguma coisa que parecia com fogo. Veio sobre eles ali, o Espírito Santo veio dia de Pentecostes. E Pedro começa uma pregação. Pedro começa a pregar em hebraico. Mas aquelas pessoas não falavam hebraico, porque elas não eram dali, elas não eram judeus de Jerusalém, elas eram judeus de outras partes do mundo, judeus da Somália, judeus do Egito, que não sabiam falar hebraico. E aí Pedro começa a pregar em hebraico e o texto diz, e cada um escutava no ouvido a sua própria língua. Então saía da boca de Pedro hebraico, então é como se eu estivesse pregando aqui em hebraico, e você estivesse ouvindo aí, você é japonês, você está ouvindo em japonês, chega no seu ouvido uma outra coisa diferente do que saiu da minha boca. Esse é o dom de línguas. Em outros momentos, nas viagens missionárias de Paulo, quando Paulo, por exemplo, vai pregar no Cáucaso, Paulo sai ali daquela Ásia, da parte asiática do sul, que falava-se grego, e ele sobe para uma região que se fala húngaro, búlgaro, alguma coisa assim, antigo, né? Algumas coisas dos proto-alemão, sei lá, ele começa a pregar em comunidades que
ele não sabia falar, ele chegava lá falando grego, eu sei falar hebraico, vocês falam hebraico, o pessoal olhava para a cara dele, não entendia nada. Vocês falam grego, eu sei falar em grego, vocês falam grego, não, ninguém entendia nada. Eu sei falar latim, vocês sabem falar latim? Não, ninguém entendia nada. Aí ele falou, como é que eu vou pregar para esse povo? O Espírito Santo fazia uma escola de idiomas instantânea, tipo Matrix, sabe? Tipo um chip, né? E aí Paulo começava a falar a língua daquele povo, do nada, sem nunca ter estudado. Aí você fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Dom de línguas. Então, sempre que o dom de línguas aparece na Bíblia, é nesse contexto missionário, em que pessoas que não entendem o idioma do outro precisam receber a mensagem do Evangelho, e essa mensagem, para ser pregada, precisa de um milagre, porque um fala e o outro não entende. Então, o cristão que está pregando, prega ou na língua daquele povo, ou ele prega na própria língua dele, e o povo escuta na língua do próprio povo. Então, esse é o dom de línguas. Sempre é assim. E você tem que lembrar que no mundo antigo, no mundo grego, onde Paulo e Jesus e os apóstolos viveram, as pessoas transitavam muito, porque haviam muitas guerras, porque havia muito comércio, porque havia muito isso. Então, haviam pessoas em todos os lugares, e Paulo tinha que chegar nessas comunidades e pregar o evangelho e todo mundo entender. Então, esse é o dom de línguas de verdade. Esse dom de línguas continua existindo? Sim, continua existindo. Sim, Deus continua fazendo isso. Eu vou dar 2 exemplos disso. Eu tenho um pastor, um amigo meu, não sei se ele é vivo, mas faz muito tempo que perdi contato com ele completamente. Ele era pastor aqui na região de Cotia, em São Paulo. Pastor Valdec. O pastor Valdec, ele teve uma experiência muito interessante, que ele foi fazer uma viagem missionária para o Japão. Então ele foi convidado, ele tinha algumas pessoas lá do Japão, que ele tinha contato, membros da igreja e tal, e ele foi para o Japão. E numa certa manhã ele foi convidado para pregar numa comunidade de japoneses, não tinha ali brasileiros. Obviamente ele não sabia falar uma palavra em japonês e aqueles japoneses não sabiam uma palavra em português. Ele contratou um tradutor. Então ele foi, chegou numa salinha, todo mundo sentado ali, ele começou a pregar em português e o cara do lado, que sabia falar português e japonês, um brasileiro, começou a traduzir o que ele pregava para o japonês. E ele começou a pregar em português, o cara traduzia para o japonês. Ele pregava em português, o cara traduzia para o japonês. Chegou uma hora, um dos japoneses puxou a barra da calça assim do tradutor e falou para o cara assim, olha, eu estou falando com os outros aqui, pode parar de traduzir. Aí o tradutor virou para o pastor Valdec e falou, eles estão falando que eles estão entendendo tudo. E que eu não preciso traduzir mais. É o pastor Valdec, o pastor Batistão, né? Não, vou fazer um teste aqui. Então, para de traduzir, eu vou pregar em português e depois a gente faz algumas perguntas para ver se eles entenderam o que eu preguei. Aí ele parou, o tradutor parou e começou a pregar em português, falou algumas coisas em português ali na mensagem e depois chamou o tradutor de volta e falou, traduz para mim se eles entenderam. Eles entenderam 100%. Aquilo foi um impacto muito grande. O pastor Valdec continuou a pregação em português, os japonesinhos ouvindo lá, sem nunca ter estudado português na vida. Eles ouviam em japonês no ouvido e houve uma conversão ali de 4, 5 pessoas. Isso é ação do Espírito. É uma outra experiência que eu tive pessoalmente. Eu e minha esposa fomos convidados para ir em Cuba, né? E aí falar espanhol. Eu cheguei em Cuba sem nunca ter falado uma única palavra em espanhol na minha vida. Nunca estudei espanhol, nunca fui numa escola de espanhol. Eu tinha lido um livro em espanhol, tentado pelo menos ler um livro em espanhol, mas nem sei se eu entendi direito o que estava escrito na época do seminário, né? E eu fui para Cuba, brasileirão, sem falar espanhol, com aquela mente de brasileiro. Nós sabemos falar paraguaio, né? Brasileiro, aquela cabeça de brasileiro que não, eu me viro espanhol, tranquilo. Desci do avião em Cuba, as pessoas falavam para mim, falavam comigo. Eu não sei você, se você já teve a oportunidade de viajar para um país hispânico, você não entende lufas, nada. Eu me lembro que no primeiro dia, as pessoas falavam comigo, parecia abelha.
sabe, zumbido de abelha. Eu só ouvia isso. Aí eu comecei a falar assim, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu estou nesse país aqui, eu não estou entendendo nada do que eles falam, eu tentava falar e eles entendiam menos ainda do que eu falava. Graças a Deus tinha um dos pastores cubanos que sabia falar português e ele me traduziu ali em alguns momentos, ou traduzia para mim algumas coisas, mas eu lembro que eu terminei assim, os 5 primeiros dias, eu terminava o dia com uma dor de cabeça, que parecia que meu cérebro estava, coração estava batendo dentro, assim, ó. Eu deitava e eu falava com a Arit, eu falava, Arit, o que nós estamos fazendo aqui? Nós não sabemos falar a língua desse povo, eles não vão entender a gente e tal. E mais ou menos lá pelo 5º dia, eu e a Arit fomos para o quarto à noite, eu falei, Arit, a gente precisa orar. Deus precisa fazer um milagre para a gente aprender esse espanhol. Porque, meu, como é que vai ser aqui? A gente tem que dar aula. Eu tinha que, no 7º dia, eu já tinha que ir para a sala de aula e dar aula em espanhol sem tradutor. E nós oramos naquela noite, eu e ela, no quarto do alojamento onde a gente estava. E quando chegou no outro dia de manhã, que eu cheguei no café da manhã, parece que alguém tinha tirado um tampão do meu ouvido. E eu comecei a entender tudo que aquele povo falava. E eu comecei a falar espanhol. E a ponto de, depois de 20 dias em Cuba, quando eu chegava nas igrejas e eu falava que eu era brasileiro, ninguém acreditava. Eles pediam para ver meu passaporte, meus documentos, porque eles não acreditavam, eles achavam que eu era cubano. Eles falavam assim, você é cubano que morou no Brasil um tempo. Não, eu tinha que mostrar, eu sou brasileiro, nasci no Brasil, eu tirava o RG para mostrar para o pessoal. Porque a gente estava falando espanhol de uma maneira tão fluente, tão fácil, que eles não acreditavam mais. E Deus usou muito a gente naquele tempo em Cuba para salvação, para formação de pastores, de líderes. Hoje nós temos mais de 30 pastores em Cuba que eu participei da formação deles. Então, essa ideia de que falar em língua, falar sirianda, isso não tem propósito nenhum. Isso não edifica ninguém. Às vezes aquelas pessoas que falam em línguas dentro dessas igrejas pentecostais são os mais fofoqueiros, são os que têm os casamentos mais destruídos, são que os filhos não querem nem saber de Deus. Então, que Espírito Santo é esse que faz você ir lá numa igreja falar Sirilamba Labaraia, Tandaraias, Candarás, Sirianda Labachúrias, essas coisas todas, e não muda a sua vida? E não muda seu caráter, e não muda seu casamento, e não muda sua mente, não muda suas atitudes? Isso não é o Espírito Santo. Tá? Então, esse movimento pentecostal que fala sobre batismo do Espírito Santo, primeiro, eles estão mentindo. O batismo do Espírito Santo é no dia da sua salvação. Em segundo lugar, esse falar em línguas não é línguas. Tá? Já houveram estudos, inclusive, existem pessoas, porque você sabe que todo idioma tem uma construção. Né? Por exemplo, você está me ouvindo falar português aqui. Ó, você, sujeito, está, verbo, me, pronome pessoal, ouvindo, outro verbo. Né? Tem uma sequência, você tem sujeito, verbo, predicados, pronomes, artigos e tudo mais. Então, uma língua tem uma estrutura. E quando você estuda linguística, você vai ver que toda língua tem também uma métrica, tem um jeito de falar, tem pausas e idas e vindas, e enfim, existe uma maneira de falar um idioma. O que já fizeram? Pegaram essas igrejas pentecostais, foram lá, botaram o gravadorzinho e entregaram esse gravadorzinho para um linguista, para um cara que vive de estudar idiomas. E sabe o que ele descobriu? Que aquilo ali não é nada. Que as pessoas escolhem certas palavras, certas sequências de palavras e só vão alternando. Ó, Sirianda, Labaraias, Tandaraias, Candarás, Sirixúvias, Labaruias, Tandaruias, ó, tá vendo? Só estou mudando as vogais das mesmas palavras. Não significa nada. Aquilo não é língua de anjo, porcaria nenhuma. Até porque todas as vezes que os anjos falaram na Bíblia, eles falaram em línguas que nós conhecemos. Todas as vezes que aparece um anjo na Bíblia falando, o anjo fala como?
Por exemplo, no Antigo Testamento, em hebraico. Todas as vezes. Todas as vezes que Deus falou com Moisés, Deus falou em que língua? A língua de Moisés. Quando Isaías vai no trono de Deus, que ele vê lá os querubins, 6 asas cobriam os rostos, 6 duas cobriam os pés, e voavam e toda aquela coisa. O que Isaías ouve? O idioma dele, hebraico. Quando Deus quis se revelar ao homem, Deus falou assim, eu quero falar com o ser humano. O que Deus fez? Escreveu uma Bíblia em hebraico e grego. Quem criou os idiomas foi Deus. Deus é o criador de todos os idiomas. E quando ele conversava com Adão no jardim do Éden, ele escolheu falar o idioma de Adão. Qual era esse idioma? Não sei. Os judeus querem puxar para eles que era o hebraico. Né? Mas eu não sei. A Bíblia não diz para a gente que idioma Adão falava. A gente só diz que depois da Torre de Babel, Deus bagunçou tudo e fez um monte de idioma. Agora, qual era esse idioma primitivo, que falava antes da Torre de Babel? Faço ideia. Né? Existem estudos que apontam que a Bíblia hebraica, que a língua hebraica é a mãe de todos os outros idiomas do mundo. Ah, mas isso aí deixa para os linguistas estudarem. O que eu posso te dizer é o seguinte, esse negócio que se fala nas igrejas pentecostais não existe. E não existe, inclusive, pensando no apóstolo Paulo. Porque Paulo diz assim, se eu falasse línguas de homens e de anjos e não tivesse amor, não serviria de nada. Ele está dizendo que existe línguas de anjos? Não. Ele está usando uma palavra hipotética. Ele está dizendo, se existisse línguas de anjos, e se eu falasse essas línguas? Então ele está pegando um troço absurdo. Está dizendo um negócio, deixa eu pegar um negócio, deixa eu exagerar, deixa eu fazer uma hipérbole. Ok? Pegar um troço absurdamente impossível. Se existisse a língua dos anjos, e se eu soubesse falar a língua dos anjos, mas eu não tivesse amor, essa coisa milagrosa, extremamente grandiosa, não serviria de nada. Primeiro, ele não está dizendo que existe a língua dos anjos, e ele não está dizendo que ele fala a língua dos anjos. Ele está usando uma hipótese. Se existisse, e se eu falasse, e não tem essa língua de anjos. Então, esse negócio que é falado nas igrejas pentecostais, isso aí surgiu lá nos Estados Unidos, em 1919, na Rua Azusa. E por que isso surgiu lá na Rua Azusa? Primeiro, o movimento pentecostal, que começou lá na Rua Azusa, foi um movimento de escravos negros. A maioria deles analfabetos, a maioria deles com baixíssimo grau de intelectualidade, que praticamente não falavam o idioma inglês, porque vieram como escravos da África, e escravizados ali dentro daquele contexto de escravidão, eles foram libertos falando muito pouco de inglês, sabendo muito pouco da Bíblia, com um cristianismo sincretizado com todas as crenças africanas, porque você não acha que simplesmente esses caras mudaram da noite para o dia para crente, sem discipulado, sem nada, porque os brancos não davam isso para eles. Tá bom? Eles não podiam assistir escola dominical, nem nada disso. Aí os caras se juntam num galpão, todo mundo ali é crente, né? Aceitamos Jesus, esse Jesus aí dos brancos, nós recebemos esse Jesus e Salvador. Mas o que nós sabemos fazer? Nós sabemos bater tambor, nós sabemos fazer dança, igual a gente fazia nas tribos africanas, e nós sabemos falar as línguas kizumba lá, as línguas do Congo. O que eles fizeram? Fizeram isso. Começaram a bater tambor, a dançar a dança africana naquele ritmo, entrar naquele transe, naquela coisa e cantar 1, 2, 10, 20 vezes e de repente falavam a língua dos seus ancestrais lá da África. Os brancos viram aquilo e falaram, não, isso é um milagre. Aí começou um monte de branco ir lá, achando que aquilo ali era uma manifestação de Deus, e aí surge o movimento pentecostal. Depois vai se criar uma teologia para justificar essas práticas. Mas essas práticas não surgem da igreja, da teologia. Essas práticas surgem da experiência. Então, eles primeiro têm a experiência e depois eles vão criar uma teologia para justificar a experiência. Toda vez que a igreja fez isso na história, é uma desgraça.
que nós temos que fazer? É a Bíblia que nos orienta. É a palavra de Deus que nos orienta. E através da palavra de Deus nós vamos julgar as nossas experiências. Então, se eu estou tendo uma experiência, eu vou para a palavra. Se a palavra autoriza ou justifica a minha experiência foi uma experiência com Deus. Se na Bíblia não está justificando aquilo não é experiência com Deus. Simples assim. O que julga a minha experiência, o que dirige a minha vida, a minha única regra de fé, as coisas que eu acredito e que eu pratico, são as Escrituras. Então eu posso ter a experiência mais mística que for, mais transcendental que for. Se eu chegar na Bíblia e eu não encontrar na Bíblia base teológica, crível, racional, lógica, escritura, para aquilo não foi uma experiência com Deus. É a palavra que julga as nossas experiências e não as nossas experiências trazendo inferência para a palavra de Deus. O grande problema do movimento pentecostal é esse. Tanto é que esse movimento só perdurou, só convenceu tantas pessoas, porque eles começaram a ensinar o quê? Que a letra mata. E o Espírito vivifica. E com isso eles estão dizendo, abandona a palavra e vive a sua experiência. Não fica nesse negócio de Bíblia, porque a Bíblia mata. É o Espírito que vivifica, quer dizer, aquela experiência que está tendo lá. Então eles tinham que anular a Bíblia. Por quê? Porque não tem como justificar aquilo que eles estão fazendo biblicamente. Então o movimento pentecostal é um erro histórico, teológico, de apostasia das Escrituras, de apostasia bíblica. Eles estão negando as Escrituras. Tá? Todos os pentecostais? Não, eu acho que tem pessoas sinceras ali. Acho que tem pessoas que de fato conheceram a Jesus, que de fato estão ali, como eu estive nesse movimento, enganado, ludibriado e tal. Então tem muita pessoa que está ali enganada, tem muita pessoa que está ali na ignorância, tem muita pessoa que está ali sem de fato ter um esclarecimento maior, né? Então a gente precisa lembrar disso. O que parametra, o que guia as nossas experiências são a palavra de Deus, né? Então, é nesse momento do batismo do Espírito Santo, onde ocorre o selo do Espírito Santo, o momento em que eu recebo o selo. A gente já leu alguns desses textos, então a gente não precisa ler de novo, que é a confirmação da nossa salvação. Então você pode ter certeza da sua salvação quando você recebe o Espírito Santo. Depois você pode pegar esses textos aqui e ler cada um deles. Eu vou parar por aqui, que já estou chegando aqui no meu limite de tempo. Mas o que eu queria deixar claro para você é: a experiência com o Espírito Santo acontece uma vez só, o batismo com o Espírito Santo acontece uma vez só, no dia da sua conversão. E a partir desse momento que você é batizado com o Espírito Santo, você é um salvo. Você nunca mais vai perder a sua salvação. O Espírito Santo não vai sair de você, ele vai permanecer em você. E através da ação do Espírito Santo, você pode ter experiências com o Espírito Santo, com o poder e o agir do Espírito Santo. Mas essas experiências que você tem com o Espírito Santo sempre são guiadas pelas Escrituras. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que escreveu as Escrituras. Então, como é que seria o Espírito Santo se ele ensina uma coisa na Bíblia e na prática ele faz algo diferente do que a Bíblia diz? Então ele não é Deus, ou então ele mentiu, ou então ele errou, ou então ele não revelou direito. Não, não é assim. Então quem dirige as nossas práticas são as Escrituras, né? Porque elas são a palavra de Deus, a palavra do Espírito de Deus. Ok? É isso aí. Semana que vem nós continuamos com o nosso culto presencial, com o nosso encontro presencial. Você está convidado a vir aqui. Você vai entrar lá no aplicativo do Eventbrite. Essa semana eu vou botar de novo lá o vídeo para você, se você esqueceu de como fazer a sua inscrição, tanto para a escola dominical quanto para o culto de domingo à noite. Tá bom? É isso aí. Deus abençoe sua vida, que essa aula possa te ajudar a servir melhor e mais ao Senhor. Beijo. Fui.